Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, esse aqui não é um canal oficial, mas a gente dá chancela pra ele fazer esses cortes aqui, então tá tudo dentro dos conformes. Apoia a gente no Apoia-se e assiste aí. Eu acabei de falar mal da academia e do jornalismo profissional. Eu tô pensando aqui que já deve ter alguém na internet editando aquela parte pra fingir que eu sou contra toda a academia e todo o jornalismo profissional por causa daquele trecho. Vai colocar a parte que você elogiou Não, e sabe os o que eles vão concorrentes fazer? ali, mandar pro teu chefe. Eles vão ficar Exatamente. mandando pra Gazeta essa porra aí que tu ficou falando mal do... Tô brincando, cara. A cara dele ficou bolado. Não, mas eu... Para de dar ideia, cara. Para de dar ideia. Vai que se eu foda, falo velho. abertamente mal de certos colunistas da Gazeta, eles aceitam. Os caras falam mal de mim também. E Eu isso é algo gosto desse positivo da ambiente. Gazeta, na minha visão. Fala mais Cara, pra eu não eles, se vazei eles da aceitam. Gazeta porque eles sempre me trataram muito bem agora. Eu discordo absolutamente dessa situação do Rodrigo Constantino que rolou, por exemplo, que é um cara que eu não gosto de ler o que ele escreve. Acho que ele foi errado na parada lá que ele falou. Não tolero esse cara. Acho até que a Gazeta foi errada, mas a Gazeta dá tanta liberdade pra gente, dá tanto espaço e é tão respeitosa quando vem gente maldosa fazer esse tipo de coisa com o nosso texto que eu falei, olha, mesmo que eu esteja um pouco satisfeito com o jornal, não vou sair no meio dessa treta, não vou sair no meio dessa polêmica, porque é sacanagem. Eu gosto também da Gazeta. Eles dão muita liberdade, cara. Então, já que a gente tá falando disso, Eu só falo mal mandar do Bolsonaro, eles não estão nem aí. Só mandar um salve aqui pros amigos aí que tentaram mandar mensagem lá pra ExitLag lá, perguntando se eles compactuam com esse tipo de coisa aí, porque tu acha que os caras não vêm falar com a gente? Os caras não estão nem aí pra vocês. Tenta de novo. Valeu? E outra coisa, mesmo que todos os nossos patrocinadores nos abandonassem, mano, a gente ainda tá aqui, mano. Eles não podem fazer nada. Vocês estão fodidos, não podem fazer Vocês nada. vão ter que aturar a gente e engolir a gente pro resto da vida de vocês. Ou até quando a gente quiser ficar aqui, na verdade. É a gente que decide. Cara do Pedrão. Mas seu thread bombou porque você tava falando muito mais daquela polêmica minha com a Joyce. Joyce. Eu nem mencionei seu nome. Você Porque não eu não mencionou? queria entrar numa vibe de cancelamento. Porque eu sei como é que Entendi. isso opera. Você viu que eu nem falei de você ali. Eu só falei, ó, tô ouvindo aí uns papos de que o Nordeste é sustentado pelo Sudeste e eu acho que isso não é legal. Eu acho que isso aí, tipo, precisa de muita ressalva e muito contexto pra não virar um papo que até dá base pra coisas bem ruins que estão aí pela sociedade. A gente sabe, eu sou baiano em São Paulo, eu ouço bastante coisa ruim aqui. Então... Nem dá pra perceber que tu é baiano, cara. As camisas aí. eu vim de propósito. Eu sei. Eu sei. Mas... Cara, então eu senti Mas que tu valia a pena. assistiu pelo menos ali o trecho anterior e tu assistiu, sei lá, os 5 minutos que estavam essa Sim. conversa aí? Eu vi. Então, tu que viu você então achou, que no os final caras das pegaram ali e fizeram um bagulho maldoso. Eu não tô falando de opinião certa ou errada. Tô falando que pegaram uns pedacinhos assim Fizeram maldoso. de uma parada que é Maldoso. desonesta. E já estão fazendo maldosa. maldoso aqui. Se eu entrar no Twitter agora, eu já descobri que estão fazendo maldoso aqui com a Eu não gente duvido, também. não duvido. E eu achei que foi uma edição maldosa ali. Mas acho também que esse papo de que o Nordeste é sustentado dá margem a muita coisa que acaba justificando muita coisa ruim e que não é verdade. Mas eu acho Eu que acho que naquele basicamente não é contexto lá, era a gente falando no contexto do sistema político. Né? O sistema político, a estrutura governamental, a estrutura do Nordeste é financiada um pouco pelos impostos que vêm do Sudeste. Tipo, isso é uma questão matemática da coisa. E é muito pela forma com que o sistema foi escrito. As regras do jogo. Não tem nada a ver com o povo do Nordeste, ou o povo do Sudeste, ou o povo de não sei o quê. Essas são as regras do jogo. O jogo funciona de acordo com as regras. Infelizmente, é o que tá no papel. É por isso que a caneta é poderosa. Mas o Nordeste é rico pra caralho. Naquele ponto, ele não tava entrando no mérito da economia privada do Nordeste. E sim, na questão do Nordeste no sistema público, né? Mas essa discussão se perdeu também quando se tira do contexto a conversa inteira. Eu vi, inclusive, muita gente contestando, você falando, não, o Nordeste é lindo, o Nordeste é super desenvolvido. Não é, gente. Acho que a coisa não é assim. O que eu acho, porém, é que a gente tem que lembrar como é que se deu essa história. A Constituição de 88 foi quando começou um pouco essa intenção de diminuir a desigualdade regional do Brasil de modo mais explícito com essas transferências fiscais. Mas se a gente vai olhar, por exemplo, a ditadura, os caras financiavam a indústria a rodo aqui em São Paulo, construíam uma porrada de coisa aqui, boa parte do custo ia lá pro Nordeste disperso e não pensava direito lá. Acho que o Delfim tem até uma declaração de que lá em São Paulo dá mais retorno mesmo. Não lembro exatamente o que ele falou, mas ele falou algo nesse sentido. Investir em São Paulo dá mais retorno mesmo, deixa o Nordeste pra lá. Século XIX foi o que eu lembrei lá da Thread, a história do algodão do Nordeste, que Como é que é isso aí? ferraram, Tô por fora. Cara, a Revolução Industrial, você sabe que foi na indústria têxtil, né? Lá de Liverpool, isso aí acho que todo mundo aprendeu na escola.
Eu não aprendi porra nenhuma, cara. Mas tudo bem, vai. Então, os caras aprenderam a fazer roupa mais rápido lá em Liverpool. Em Liverpool. E no fim do século XVIII, mais ou menos metade do algodão que chegava na indústria têxtil de Liverpool, que estava acontecendo a Revolução Industrial, vinha principalmente de Pernambuco e Maranhão, que eram estados bem maiores do que são hoje, né? Vários estados ali no Nordeste estão no que era Pernambuco e Maranhão naquela época. E o algodão saía de lá e ia para a Inglaterra. Só que essa indústria de algodão, esse setor de algodão, que era um dos maiores do Nordeste, ele quebrou durante a Revolução Industrial. O único produtor de algodão que quebrou naquela época dos grandes, sul dos Estados Unidos, por exemplo, bombou. O único foi o Nordeste brasileiro. Por quê? Porque quando a corte chegou aqui, Começaram a ficou tomar no Rio grana. de Janeiro, meteram os impostos. Eu até linko lá na minha thread, quem quiser ver no Twitter, tem link para pesquisa do Thales, que é um historiador econômico aqui da FGV São Paulo que está estudando isso. E meteram um imposto de exportação sobre algodão para financiar a corte no Rio de Janeiro. Ridículo. Aí pegava coisa de obra de iluminação no Rio de Janeiro, muito financiado, com o imposto, saía do Nordeste e ia para lá. Que é uma cena bem mais antiga. Se a gente pegar no século XVI, quando Salvador bombava, era maior do que muitas capitais europeias naquela época, Salvador. Sério? A população de Salvador era maior. No século XVI, Salvador chegou a ser maior que Madrid, por exemplo. Que da hora, não sabia disso. E uma coisa interessante naquela época, como já era colônia, que era a época que Salvador era super bem desenvolvida, relativamente, né? Não era um desenvolvimento moderno, enfim. Naquela época, os impostos que o baiano pagava também iam para a coroa. Entendi. Então, por muitos séculos, que foram os séculos de maior prosperidade no Nordeste, Os caras foram estado sugados. que tava cagando. E depois, quando o Brasil já era independente e tal, a gente ainda teve isso por muito tempo. Então, porra, cara, o nordestino é muito ressentido com isso. Porque a gente sabe que não é à toa e a gente ouve o tempo inteiro gente do Sudeste com a coisinha de superioridade. Então, eu não tô nem dizendo que foi o que você fez. Até porque Mas eu quando um defendi nordestino a capacidade do povo. Falei tipo, ó, se tirar o estado, se deixar os nordestinos, o baiano por si só, tá ligado? Sem depender de nada, eles são o país deles, tá ligado? Eu acho que eles iam prosperar pra caralho. Esse era o meu ponto. Que, tipo, o que impede o Nordeste de prosperar é um sistema burocrático que é todo travado e de séculos atrás, de uma lógica de séculos atrás, que perpetua até hoje e que impede do negócio andar. Mas não é culpa dos nordestinos em si. Cara, mas isso aí tem um sentido. Isso já mudou muito. Por exemplo, eu digo tranquilamente que os políticos que governam Salvador e a Bahia hoje são muito melhores que o do Sudeste. São caras mais sérios, preparados, que inclusive economizam ali na parte de servidor, não fazem aquela putaria que o pessoal aqui faz aqui embaixo. O Rui Costa, inclusive, que é o petista mais sensato. O Rio é foda. Os políticos Tá perdido, do Rio e a acabou, política fudeu. institucional do Rio me parece muito menos séria do que a de Salvador. Então, como o nordestino tá meio puto com essa repetição de visões estereotipadas que ele ouve de gente do Sudeste, eu ouço isso aqui em São Paulo o tempo inteiro, ainda mais em meio de economia, de mercado financeiro. O pessoal tá acostumado a ter baiano como empregada, né? Tá acostumado a ter baiano ali trabalhando no... Então, eu ouço muita coisa.